Olá, você que é produtor, você que é entusiasta do cimental, você que quer conhecer um pouco mais da raça, que está se familiarizando com ela agora, bem-vindo à nossa série de entrevistas, à nossa série de conversas, ao nosso podcast Cimental e Sim Brasil, comemorando os 60 anos da Associação Brasileira dos Criadores das Raças Cimental e Sim Brasil. Ao longo dos próximos dias, das próximas semanas, nós vamos ter aqui várias conversas, vários programas com as mais variadas personalidades do cimental no Brasil. E hoje, para iniciar essa série, para iniciar essa nossa conversa, esse nosso programa, essas nossas comemorações de 60 anos da associação, nós estamos aqui com o ilustríssimo Bernardo de Vasconcelos, o presidente da Associação Brasileira, que vai contar um pouquinho para a gente da história da associação, da história dele e do cimental como um todo. Vamos falar bastante sobre essa raça cimental, o Sim Brasil, essas raças que são tão importantes para a nossa pecuária brasileira. Bernardo, muito bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente. E a gente queria iniciar essa conversa perguntando como é que o cimental entrou na sua vida, como é que foi esse primeiro contato, como é que foi a decisão de trabalhar com o cimental, essa aproximação com as raças. Conta um pouquinho para a gente sobre esse início. Bom, o meu pai iniciou a criação do cimental em 1982 e é criador até hoje, é nosso criador lá até hoje, junto com os nossos companheiros na associação. E naquele tempo, a associação era presidida pelo seu fundador, não só fundador, mas o responsável pelo, não, eu não vou dizer ingresso, porque já tinha, mas por juntar as pessoas em torno do cimental e criar a associação há 60 anos atrás, que foi Agostinho Cado Fraga. E mais para frente um pouco, na década de 80, o reconhecimento do Sim Brasil como raça, que é o nosso sintético 5/8 cimental, 3/8 zebu. E nesse caminhar, sempre com meu pai, andando com ele nas exposições, então foi como uma associação entrou na minha vida. Alguns anos depois, eu fui ser presidente do Núcleo Mineiro das Raças, né? E nós temos, a minha empresa é a SAEX, Agropecuária Limitada, nós temos um trabalho, além de raça pura, de produção de bezerros, né? Eu, na década de 90, comecei a criar Sim Brasil, vim criar metal puro um pouco para frente, mas em 95 eu comecei a criar Sim Brasil, e usando os animais, tanto esses quanto todos adquiridos do meu pai, todos adquiridos de outros companheiros, no cruzamento industrial, Sim Brasil e Cimental. E os resultados excepcionais, né? De chamar a atenção. Eu sempre falo que, assim, que o que faz muita propaganda é o vizinho, porque ele vê, gosta, conta, você tem que ver lá os bezerros como estão e tudo. E nesse ponto, então, são dois projetos. Tem um projeto de melhoramento, junto com todos os nossos criadores, associados, do gado puro, e tem um projeto de produção de bezerro, onde o cimental realmente se mostra, e o Sim Brasil se mostra a campo. Participei da diretoria da associação como conselheiro, e depois fui apoiado pelo nosso presidente, que também ficou aí firme e fazendo a nossa associação crescer, um grande homem, que é filho do Agostinho Cado Fraga, que é o nosso presidente, Alan Fraga. Competentíssimo, cuidou dos rumos da associação durante mais de 20 anos, com apoio total nosso, com unanimidade, que foi uma pessoa muito importante para a raça, e é uma pessoa muito importante para a raça, e hoje preside o nosso conselho de ex-presidentes e vice-presidentes. É um ano muito importante para nós, estamos fazendo 60 anos de associação, né? E estamos programando com isso uma série de eventos, né? Hoje você abriu a nossa entrevista com a comunicação da Exposição Nacional Virtual, é o terceiro ano que nós vamos para esse modelo, e mesmo depois da questão pandêmica, que foi o primeiro motivo, nós resolvemos manter. Por quê? No Brasil, você tem as áreas, né, livres de afitose e as áreas vacinadas. Então, você não tinha como trazer os companheiros do sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, como exposição, porque ele ia ter que fazer uma quarentena para voltar, complicadíssima, ou ia ter que vir para vender tudo aqui, e outros também que iam apresentar um número menor de animais, ou saindo de lugar muito longe, ficava muito difícil decidir em qual lugar fazer, e isso democratizou a participação.
Hoje nós temos nas exposições nacionais últimas, e eu tenho certeza que nessa também, pelas inscrições que já vi, uma participação do Brasil inteiro. Todos os criadores, Cimetal, Sim Brasil, Finlandês, acabou isso sendo uma ferramenta. Tem coisas, né, que de uma coisa ruim surgem coisas boas. Foi o que aconteceu nesse caso. E nós temos também o Congresso Brasileiro, onde nós vamos ter participação de palestrantes, discussões de caso, e vai ser muito dinâmico. E algumas surpresas aí para os 60 anos em termos de entrega de área tecnológica, de área nossa de sumários, de programa de controle de melhoramento, que nós vamos lançar nesses 2 eventos. Muito legal. Então, é um ano realmente, não só pelas comemorações, mas as comemorações elas trazem também muita coisa para o associado, para o produtor, para o cimental como raça, né, com certeza também para a pecuária brasileira como um todo. Bernardo, o cimental, falando um pouquinho da raça agora, ele é uma raça que a gente fala que ela tem dupla aptidão, né? Então ela serve muito bem para o corte, tem uma carne de qualidade, tem bastante arrobas, e também serve para o leite, tem um leite de muita qualidade. E você, não só como presidente da associação, que tem uma visão mais geral, né, do cimental no Brasil inteiro, mas como criador também, como que você lida na sua produção, na sua criação, no seu trabalho aí nas suas propriedades, com essa dupla aptidão, né? Lidando com a carne, lidando com o leite, mais atenção para um, mais atenção para outro. Fala um pouquinho para a gente sobre essa característica específica que é tão valiosa no cimental. Bom, vamos lá primeiro para esse conceito, para o conceito de dupla aptidão. A nossa raça, ela e a sintética, a nossa raça sintética, o Sim Brasil, o Cimetal e o Sim Brasil, sempre vão ser excelentes mães, porque tem habilidade materna que vem da dupla aptidão, vão ser excelentes para a produção de carne também, mesmo quanto mais focado para o leite. Mas o cimental, ele é dupla aptidão por excelência. E hoje, por causa das tecnificações, das especializações, você tem trabalhos voltados mais para o leite, mas que não deixam de ter carne, que a conformação do animal para a produção de carne é enorme, tanto é que nas bacias leiteiras está crescendo muito, porque ele elimina o problema daquela perda dos machos, né, que não tinha para quem vender, que são bezerros que vão crescer e vão dar condição, como na produção mais focada por corte, com mais foco na produção de corte, a gente costuma dizer que as fêmeas meio-sangue, as fêmeas Sim Brasil, as fêmeas Sim Metal, elas têm uma grande vantagem que tornam elas inigualáveis mães. Elas carregam um creep feed no Uber. Não vai ter vaca que não vai ter leite do cruzamento, do puro, das raças Sim Metal e Sim Brasil. Então, isso, dentro de uma produção e de uma escala, faz uma diferença muito grande, porque os bezerros saem muito desenvolvidos por causa dessa quantidade de leite. E por isso desmamam tão pesados, né? E é uma raça que ela ao mesmo tempo que ela é precoce, nós temos novilhas parindo aí nos 22 meses, 20 meses, ela também é longeva. Nós mostramos na Expo Milk, desculpa, não na Expo Milk, na Mega Leite, nós mostramos animais de 2006 paridas e mostramos animais de 20 e poucos meses paridas. Foi uma coisa que nós quisemos levar para mostrar para o pessoal, porque a saúde é uma característica marcante, tanto do Cimetal quanto do Brasil. O gato tem saúde, né? E por isso que muitos rebanhos, até leiteiros, estão cruzando com o holandês. O finlandês aí hoje é uma realidade, para trazer saúde, para trazer maior quantidade de sólidos, gordura e proteína, o leite, e essa capacidade também de produção de carne, que nessas raças muito extremadas para um lado ou para o outro, acaba tendo problema, né? Muito extremada para o leite, o problema vai ser um bezerro que não tem conformação suficiente para produzir carne. Muito extremada só para carne, não tem essa habilidade materna e às vezes passa uma dificuldade enorme com a falta de leite. Então, isso é reconhecido no mundo inteiro. O cimental é uma raça que está em todos os países, em todos os continentes, e sem sombra de dúvida, um ativo difícil até de mensurar, mas vamos dizer que é das características mais importantes da raça.
Sim, claro, é uma raça que ela é realmente muito, tem muitas valências, né? Mas aproveitando isso que você falou sobre a questão do cimental estar no mundo inteiro, ser uma das maiores raças do mundo, ele já tem uma característica de ter que se adaptar a diferentes realidades, né? Porque ele realmente está em diferentes áreas do mundo. E o nosso país, ele é um país majoritariamente tropical, mas ele é um país continental também, com diferentes realidades climáticas. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre as características de adaptabilidade do cimental, do Sim-Brasil, para as diferentes realidades que nós temos no nosso país e para o clima tropical, que é o majoritário no nosso país, no Brasil. Vou começar fazendo do fim para o começo. Você falou dele no mundo. Então, você tem esse metal onde você vai ter aí 30 graus negativos, é claro que aí ele vai para esse tabulagem como os outros nesse período, mas você vai ter caminhando na neve, você tem na África do Sul, numa região bastante quente e tal. E aqui no Brasil não é diferente. Você tem esse metal. Nós temos o cimental no Nordeste, nós temos o cimental em lugares do Nordeste que são mais áridos mesmo, tipo na Paraíba, um gado excepcional feito lá pelo Suetônio, né, e outros que ele trouxe. Na Lagoas, que já não é uma situação como lá, mas é Nordeste, é quente e tal, tem muita condição boa. Temos lá um companheiro nosso, o Brandão, que está fazendo um trabalho, está trazendo muita gente para a raça, por conhecer os animais. São Paulo, Minas, então sempre foi uma realidade grande, sempre foi Rio de Janeiro, sempre foi uma realidade do metal. E o Sul também, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, sempre tiveram uma participação grande. E aí, quando a gente pega o nosso clima aqui, né, passando pelo Centro-Oeste, passando pelo Sudeste, passando pelas diferentes regiões do Brasil, e tem em cada uma delas, bom, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Paraná, tem uma diferença climática imensa para o Nordeste. E os touros estão lá cobrindo, ele adapta muito bem às condições. É claro que essa adaptabilidade leva um tempo, que as gerações vão colocando, mas isso já aconteceu. A gente visita os estados, visita as propriedades e vê gado bom numa condição de calor e vê gado bom numa condição de frio, um clima mais temperado e tal. A gente vê e trabalhando bem a campo. Por isso que o Cimetal, ele sempre esteve, e o Sim Brasil de igual forma, o Sim Brasil é um animal que ele vai em qualquer lugar mais complicado que você tiver de condição de rusticidade. E tem também nele trabalho focado para leite, trabalho focado para corte, que é o que eu falo, não exclui as características. Né? Isso faz uma diferença muito grande na raça, porque geralmente é assim. Uma característica para um lado acaba anulando uma para o outro, e no cimentário no Brasil não é. E essa condição é uma condição muito importante, essa questão da adaptabilidade. E ela é uma realidade, porque é só olhar onde o cimental está no Brasil. Nós estamos representados em todos os lugares. Né? Em todos os cantos aí nós temos cimental e Sim Brasil. De fato, quem experimenta não deixa. E são 60 anos, né, de associação. Você pode colocar aí mais uns 20 e poucos aí, quase 30 do trabalho do Fraguinha, que é o nosso Alan Fraga, carinhosamente chamado de Fraguinha, e de sua família, para chegar até o momento da associação e hoje com 60 anos. Então, quer dizer, se não fosse bom, não perseverava desse jeito. Com certeza, é um trabalho de muita qualidade mesmo, e é uma raça de muita qualidade, muita rusticidade. E uma outra característica dela é voltada a algo que é cada vez mais importante na pecuária, né? Tanto de leite quanto de corte, que é a produtividade. Produzir mais com o mesmo número de animais. No corte, por exemplo, ele é um animal que dá muitas arrobas e uma carne de qualidade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a qualidade da carne do cimental e também a produtividade do animal, que oferece muitas arrobas, que oferece muita carne para quem vai produzir para o corte, por exemplo. O cimental tem peças mais longas, né? Carne de muita qualidade. Nós temos uma série de estudos incentivados pela associação, que estão lá no nosso site,
da questão da carne, qualidade, maciez, sabor e tal. Então, a carne é muito boa. Mas alia isso às peças mais longas. Nós não temos um sistema hoje no Brasil, infelizmente ainda não, acredito que vamos ter no futuro, que premia determinada característica de produção de carne. E se tivesse, o cimental estaria ganhando, porque tem qualidade de carne. Mas nesse ambiente onde se iguala tudo e o peso prevalece, além da qualidade vem o peso. Então, onde você vai fazer um boi aí de 16, 17 arrobas, você faz um com 24, 25 de cimental. Isso é uma realidade em volume, tá? Não é um, dois, não. Meio sangue aí, boi meio sangue, um quarto de sangue. Temos resultados aí maravilhosos nessas áreas, todos aferidos, todos colocados. E dá para se dizer que no momento de as margens se diminuindo um pouco, encurtando um pouquinho para o pecuarista, esse aumento de arrobas, essa maior produtividade que o cimental tem, é um grande aliado, é uma grande aliada para o produtor, para o pecuarista poder melhorar suas margens e enfrentar um momento de um pouco mais de dificuldade, que esses momentos eles são um pouco cíclicos, né? Então pode melhorar, depois daqui a alguns anos piorar de novo. Então o cimental ele é um grande aliado para todos os momentos do pecuarista, né? Se você pegar, não importa o ano, pega uma régua e escolhe lá 20 anos passados, né, já medidos, para ver que tem exatamente o que você está falando, que é essa questão cíclica. Agora, cimental, seja a vaca pura, seja assim Brasil, raça sintética, puro, a gente tem o PS, né, que é o puro sintético, 5/8 com 5/8. Seja o cruzamento de uma meio-sangue, a mãe, né, cimental, ela te paga, ela te dá uma ração para o bezerro que é melhor do que qualquer tipo de ração e que seria caríssimo para você conseguir dar aquele bezerro a mesma condição que ele tem por causa do leite que ela dá no campo. O tamanho das peças, como nós vamos, a maior quantidade de arrobas no mesmo tempo, também isso é importante, dentro de um espaço de tempo, e sem sombra de dúvida, traz uma vantagem de produção muito grande, né? Desde o leite lá atrás, que aumenta ainda mais a saúde, que é uma característica muito firme da raça, que um bezerro sai de uma desmama extremamente pesada, e um ciclo curto, que cimental é precoce, é rápido, sem sombra de dúvida, quem usa, né? Tem umas modas, às vezes, no mercado que acontece, aí usa uma coisa, outra. O cimental não, o cimental ele tem uma estabilidade. Quem usa continua por uma razão simples: dá dinheiro, dá resultado, vai dar lucro para quem usar. Então, quem usa não sai. Perfeito. E olhando um pouquinho para o produtor de leite, o leite também não enfrenta o melhor momento na questão do preço, né? O primeiro semestre desse ano foi um semestre marcado por quedas. Queria que você falasse um pouquinho sobre a produtividade do cimental quando ele é mais voltado para o leite e também a qualidade do leite do cimental. Você já comentou um pouco sobre isso, mas sobre quantidade de células somáticas, quantidade de sólidos do leite e a utilização desse leite para fazer laticínios, agregar valor. O que o produtor que pensa mais no leite pode esperar do cimental que vai dar leite, o cimental leiteiro, que ele vai ter uma aptidão maior para o leite, que ele vai olhar mais para o leite na propriedade dele. O que ele pode esperar do cimental? Bom, primeiro eu repito o que eu falei do outro pedaço: saúde, que é muito importante num processo de produção leiteira. Você tem pouquíssimos casos, mas poucos mesmo, são casos assim, dentro de galpões, 3, 4 galpões, você vai ter históricos baixos de doenças que são comuns, seja no casco, seja no úbilo, há muitas raças leiteiras. Tem muita saúde. A porcentagem de gordura e de proteína, os sólidos do leite, variam pouco, mas são altas. Tem queijo no mundo que só se faz com leite cimental, que estão sendo, por exemplo, feitos aqui. E aquela história, é mais voltado para o leite? Vai dar muito leite, leite de qualidade. Mas o bezerro, nós temos um trabalho recente, assim que foi feito na JR, do nosso vice-presidente Rogério Naim Sawai, que ele pôs os bezerros e fez um confinamento de purugão, a velocidade com que soltou imensa.
imensa. E assim nós temos outros, né, que viabilizaram produção de bezerros em fazendas leiteiras. Veio o leite, e aí a gente costuma falar que não é nem 13º, não. É 13º, 14º, 15º, 16º mês. Porque o sujeito vai pegar metade do que ele produziu ali e vai ter como vender, ou como bezerro de corte, ou como animal terminado, é uma poupança que ele não tem numa outra situação que produz a mesma quantidade de leite que o cimental produz. O gado Claro, cimental então também é uma. tem uma variedade enorme de A2A2. Isso é da raça. Isso é da raça. Quando começou essa preocupação, quando começou a ter essa atenção, os criadores foram positivamente surpreendidos, porque na hora que começaram a fazer os testes, faz uma característica bem inerente também. Então, tem muito, né? Tem muito. A Áustria mesmo, que é um polo muito grande do cimental voltado para o leite, então você vê entra num site, bota num catálogo, você vai ver os números, vai ver coisa, e ao mesmo tempo vai ver animais que não vão ficar aparecendo marimbondo atrás, não. Eles vão ter carcaça. Muito legal. Então, realmente para o produtor do leite é uma, como você disse, uma poupança a mais, né? Um extra que ele vai ganhar, além de ter produtividade alta, além de ter uma qualidade de um leite muito alta também, A2A2, como você comentou ali, em grande estilo, vamos dizer assim, né? Grande quantidade, grande estilo. Vamos falar um pouquinho agora da associação. Ele vai ter um ganho que, na verdade, é uma economia, que vem da saúde. Sim. É muito menos produto, é muito menos coisa, é muito menos. Então, o gato tem uma saúde considerável. E aí eu falei do nosso vice, Rogério, lá no projeto de leite. Aí um dos exemplos, no Sul, é o nosso outro vice-presidente, que é o Berté, que tem um gato fantástico, num clima temperado, mas que serve aqui nos trópicos, que é gato feito aqui. Então, isso é uma coisa... a nossa raça... as nossas raças são continentais igual ao Brasil. Isso é muito importante também, né? Então, acho que quem cria cimental pode ter essa tranquilidade de que escolhe uma raça que é uma das mais fortes do mundo e não é sem motivo, né? Ela tem o porquê ser uma das mais importantes do mundo. Falando um pouquinho da associação agora, a gente tem essa sessão comemorando os 60 anos e imagino uma infinidade de histórias para contar. Queria saber se você tem uma história que tem algo que se relaciona mais ou com uma área mais profissional da sua vida, de um momento importante da associação na sua trajetória profissional como criador, ou até mesmo uma relação mais pessoal, mais emocional, ali mais para o lado humano, que a associação foi marcante na sua vida. Você tem alguma história para nos contar nesse sentido? Nossa, ia ter um tanto. Porque, na verdade, meu pai começou a criar, eu era rapazola lá, né, em 1982, é menino até. E são muitos anos aí de caminhada. Mas um fato que foi muito marcante, a questão do Agostinho Carlos Fraga, nosso fundador, todo mundo era realmente apaixonado pelo Agostinho, por tudo que ele fez e por tudo que marcou. E houve, no falecimento, é claro, uma comoção de todos nós muito grande. E ali, todos juntos, queriam que continuasse aquela linha do Agostinho. E o Alain sempre andou com o pai, grande juiz, competente árbitro, pessoa maravilhosa, um grande executivo. E o momento desta assembleia foi um momento inesquecível, porque, como eu disse, nós temos gente em todos os estados. E não é um, não é dois, sempre tem mais pessoas. E todo mundo foi para Muqui visitar a fazenda, depois foi para Cachoeira do Itapemirim fazer a assembleia na associação, que tem a sede em Cachoeira do Itapemirim. E foi realmente uma coisa muito emocionante, porque o Fraguinha, que era a nossa grande referência, tinha falecido e todos se uniram em prol do Alain, que fez um trabalho extraordinário. Então, chegando aos 60 anos,
Eu me lembro muito desse dia, sabe? Porque foi um dia foi um momento muito triste, mas ao mesmo tempo muito feliz, porque essa história, né, do pai para filho, ela não é uma coisa que é regra. Essa história é porque Cimetal é uma família, foi feito assim pelo Fraguinha, foi mantido assim pelo Alain, é mantido assim por cada um dos nossos criadores. A relação é excepcional, o pessoal troca ideias, conversa, faz dia de campo nas suas fazendas, os outros vão, então prestigia muito o outro. E isso não é de agora, isso é de uma vida inteira. Então, isso é muito importante e sempre é uma coisa que a gente leva em questão, e por isso que eu falei desse momento, que foi um momento onde isso ficou muito evidente, né? Porque essas coisas elas acontecem naturalmente ou não. E é uma coisa natural dos dos nossos criadores, dos nossos usuários, né? Nós temos usuários aí de grande porte, de todos os portes, mas que têm essa afinidade. E essa questão ajuda muito na pecuária, por todos os estados, por todas as coisas. Ajuda muito em tudo, né? O clima é muito bom, a afinidade dos criadores. Por quê? Na nossa associação, quando a gente pega um desafio para resolver, nós resolvemos, porque nós trabalhamos juntos. Então, isso é muito importante nesses momentos cíclicos, você mesmo estava falando, você ter um time de pessoas que criam a raça, e todos os criadores, não são poucos, que estão sempre ali unidos, trabalhando para a raça crescer, para a raça estar bem, procurando, incentivando. Não é uma vez nem outra que foi feito leilões assim, vamos dizer, não chegava a ser subsidiado, não, mas quase, para poder pessoa experimentar em determinado local, e depois um resultado extremo das pessoas voltando, né? De falar assim, olha, vou te dar tantos doses de sêmen aqui e garanta a compra das suas bezerras e seus bezerros se você não gostar. Tá? Porque sempre é essa linha de que se experimentar, não volta mais. Não volta. Muito legal mesmo. E a associação dá para ver que ela é uma família mesmo, né? E os associados eles se importam muito com a associação, com as raças e uns com os outros. Isso é muito bacana, isso é muito bonito mesmo. Bernardo, agora uma pergunta um pouco mais de futurologia, vamos dizer assim. São 60 anos da associação, é um trabalho assim quase que indescritível, um trabalho muito, muito bom mesmo, muito incrível feito pelas raças, como eu sempre tenho dito, pela pecuária brasileira. Então a gente olha para trás e vê uma história linda escrita nos últimos 60 anos. Quando a gente olha para frente e olha para o futuro e para a história que vai ser escrita nos próximos 60 anos, o que a gente pode ver, o que a gente pode tirar daí do que vão ser os próximos 60 anos da associação, você acha, como o presidente da associação, como um associado e como alguém que tem uma história de vida ligada ao cimental também? Bom, para mim as perspectivas são todas excelentes, porque está evoluindo muito, é uma coisa de Brasil, que está na nossa raça também. Os programas de melhoramento genético usando as ferramentas mais tecnológicas. Nós vamos trazer no sumário algumas DEPs novas, nós vamos trazer os percentis, vamos inaugurar agora o sumário das fêmeas, porque o sumário dos machos nós já temos aí décadas que ele é feito. E estamos trabalhando com isso para chegar no passo do genoma, né? De trabalhar com a genoma. Estamos fazendo uma coisa muito pé no chão, muito para poder sair e ajustando, mas é claro, são sempre coisas que você vai fazendo. O melhoramento genético vai por aí ser aferido, mas a gente vê nos rebanhos do Brasil inteiro evolução constante. Essa exposição nacional virtual ela é muito bacana por causa disso. Pode participar todo mundo tem condição de ir. E às vezes o jeito de falar, vou sair daqui, vou andar 3.000 quilômetros, então nem pode ficar da aftosa, mas a gente vê nos diferentes rebanhos, tu pega essas 3 exposições, pega a primeira, vem para a terceira, eu tenho certeza que na quarta vai repetir, um nível ascendente de animais, em qualidade, em produtividade, que isso dentro da tecnologia.
né, desde o manejo de pastagens, desde o sal mineral, seja ele proteico ou energético, ou os dois, todas as condições que hoje são colocadas, a raça responde muito bem. Sim, a raça metal. Sim Brasil vai em qualquer lugar do Brasil. Pode pôr o Sim Brasil onde você quiser. Não tem, não tem limite para essa raça. É o melhor sintético do mundo, o Sim Brasil. Por quê? É simples entender. Nós temos o melhor zebu do mundo e usamos o Cimetal em cima desse zebu, em cima do zebu que era criado e é criado no país. Nelore, Guzerá, Indo Brasil, no comecinho do tempo, mas hoje os projetos estão na maioria, Nelore e Guzerá, mais focado para o corte. Quando vem para o leite, Gir, Sind. Então, assim, o melhor zebu do mundo está no Brasil. Nós fizemos a raça sintética usando esse zebu. Nós fizemos usando o que nós criávamos aqui já, o país criava. E do Cimetal, só de associação são 60 anos, de criação é mais. Então, você mesmo chamou a atenção para essa adaptabilidade. Essas ferramentas que estão aí, nós vamos usá-las todas. E isso, você deu a condição, o Cimetal, o Sim Brasil, o Simlandês respondem e fazem o resto aí como parte deles. E eu não tenho dúvida, pelo crescimento que nós estamos tendo agora, eu não tenho dúvida pelo quanto o Cimetal está cada vez mais em evidência. Exatamente por isso, porque traz mais remuneração para o seu usuário. Nós costumamos falar lá na associação, os diretores, que nós temos obsessão pelo cliente, que é uma coisa muito diferente de querer só vender. Querer vender, você vende uma vez, vendeu mal, não volta. Nós temos uma obsessão pelo cliente no sentido de pensar nele como um futuro, ou criador, ou cada vez mais usuário, né? Então, isso é uma coisa que todos os criadores têm muita responsabilidade por isso. Não foi uma, nem duas, nem três vezes, foram várias. E toda hora acontece que uma pessoa me liga e fala, olha, eu estive lá na fazenda do fulano, mas ele falou que a realidade dele não era porque eu estava precisando e me indicou você. Então, essa responsabilidade, essa obsessão com o cliente, para que o negócio, obsessão para que dê certo para ele, acaba fazendo esse tipo de situações. A gente não quer que a pessoa compre aquilo que não é o que ele precisa para determinado momento. E a gente quer que o produtor de leite tenha o melhor de genética, a gente quer que o produtor mais intensificado de carne tenha o melhor de genética. Então, isso é uma coisa que isso garantiu o passado, faz o presente e, com certeza, é uma garantia também de futuro. Isso é muito importante. É um futuro que é muito promissor, e não só promissor, mas também, assim, a gente vê o presente construindo um futuro muito brilhante, na verdade. É verdade. Isso é muito legal. Bernardo, eu queria, assim, de coração agradecer imensamente a sua participação. Foi um papo, assim, muito gostoso. Passou rápido demais, parece que a gente acabou de começar a falar. Foi muito legal. Acho que a gente abre essa série de entrevistas em grandíssimo estilo. E queria deixar aqui, falar que foi uma honra tê-lo conosco, parabenizar pelo trabalho à frente da associação, pelo trabalho de toda a associação por extensão também. Agradecer mais uma vez a sua presença. Se você quiser fazer algum encerramento, deixar alguma última mensagem aí, a palavra está aberta, mas da nossa parte fica o agradecimento e realmente a honra de ter tido essa conversa, que foi uma delícia, foi muito boa, passou muito rápido e acho que foi muito enriquecedora também sobre o Cimental, sobre a associação, sobre todas as valências que essas raças têm. Diego, eu que te agradeço. De fato, passou muito rápido, porque a conversa foi muito boa. Falamos bastante aí do Cimental, do Sim Brasil, né? E desse momento tão importante para nós todos criadores, que são os 60 anos de associação, porque ele é um momento de celebração de um trabalho aguerrido que dá certo. Então, ele é um momento muito especial. Ele é mais do que um número. Ele é um momento, você me fez uma pergunta de futuro, né? Esse momento, por ser 60 anos, é um momento que nós construímos bem o passado. Então, certeza que vai. Agora, quero te agradecer a todo o público, dizer que nós teremos uma nacional que, com certeza, será melhor que a anterior e só vai perder para a próxima. E o Congresso, que é uma novidade, que também vai valer a pena de ver. Queria convidar todos
para estarem conosco, nossos criadores estarem comigo, com os nossos criadores de cimental, de Brasil, de holandês, e os nossos usuários nesses meses que vão ser muito importantes. É isso aí, é importante frisar que a Nacional, ela é, como você falou algumas vezes hoje, extremamente democrática, justamente por ela ter esse modelo virtual, ela facilita muito a logística de todos os criadores de todo o Brasil. Então, mais uma vez, finalizar agradecendo ao Bernardo, agradecendo a todo mundo que nos acompanhou. Fique com a gente, nós vamos ter mais conversas, muito mais conversas, com mais personalidades, criadores, pessoas ligadas à associação. Vai ser muito legal. Então, nós vamos aqui comemorando os 60 anos da Associação Brasileira dos Criadores das Raças Cimental e Sim Brasil. Que venham mais 60. Fica aqui com a gente, deixa aqui o seu curtir, o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, porque vai ter muita coisa bacana para comemorar esses 60 anos. Tchau, tchau, muito obrigado, até a próxima. Abraço.